Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco de calendários. Gente, o vídeo passado surgiram muitas dúvidas sobre como é que funcionam alguns calendários. É lógico, eu não vou cobrir nesse vídeo todos os calendários que existem no mundo, mas eu vou cobrir alguns só para vocês terem uma ideia de como funciona, né? E como alguns calendários, digamos assim, mais conhecidos foram criados. Perfeito, gente? Mas antes disso eu queria avisar para vocês que no meu outro canal de sobrevivencialismo, que chama Sobrevivendo pela História, tem um vídeo que eu coloquei, está aqui em cima, e está também na descrição desse vídeo, que eu falando sobre a canção do expedicionário, né? É um vídeo de história que eu coloquei lá justamente para tirar alguns mitos falando sobre aí a febre na Itália, tá? Não é um vídeo que eu vou cobrir tudo, mas é importante que vocês vejam, porque eu estou analisando exatamente a música, né, que é a canção dos expedicionários. Perfeito, gente? Também, antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer àqueles que são membros do Clube de Canais. Se você é membro do Clube de Canal, você tem direito a todos os meus cursos que antes eu cobrava relativamente caro, porque necessitava aí da minha presença, né? Então eu tinha que cobrar a minha hora. Hoje não, hoje como os cursos são gravados, eu posso colocar ali no Clube de Canais e vocês só pagam R$ 7,99 por mês ali dentro ali do nível 2, que é o nível companheiro, tá? Tem o nível 1 também, que é o nível aprendiz, mas você só tem direito às lives que eu vou fazer só para os membros do Clube de Canal, que eu vou fazer utilizando aí um grupo, né? Uma sala de grupo que eu vou conversar com cada um de vocês, tá? Mas isso só para quem é membro do Clube de Canais. No nível companheiro, você tem direito a tudo, tanto as aulas quanto os cursos, tá bom? E todo sábado tem aula nova, tem vídeo novo, tá sempre mudando, tô sempre acrescentando coisas. Vocês podem ver as aulas quantas vezes vocês quiserem, enquanto vocês forem membros aí do Clube de Canais, tá bom, gente? R$ 7,99 por mês, mixaria, tá bom? Mixaria. Perfeito, gente? Então vamos ao vídeo, manda a vinheta! Bom, gente, vamos falar um pouquinho aqui dos calendários. O primeiro calendário que eu vou falar é o calendário juliano. O calendário juliano, ele foi criado por Caio Júlio César, né? O imperador César, né? O Júlio César de Roma. Esse calendário, gente, foi criado em 46 a.C., ou seja, aí já estamos utilizando aí a medida do calendário gregoriano que a gente vai ver mais adiante, tá? Então, para que vocês tenham uma ideia, esse calendário foi criado então em 46 a.C., ou seja, 46 anos antes do Cristo nascer. Ele foi o calendário romano que já era usado. No entanto, o Júlio César fez algumas mudanças, né? Porque ele achava que algumas festas não tinham muito sentido. Você, por exemplo, ter festas em comemoração de flores no inverno, né? Que era o primeiro mês do ano, que era em março. Então, no calendário juliano, antes de Júlio César, né, que era o calendário romano, o primeiro mês era março, né? Então, todas essas festas das flores aconteciam no inverno, que já deveria acontecer na primavera, né? Então, foi instituído os meses de januários e februários, né? Janeiro e fevereiro, como os primeiros meses do ano. E foram criados mais 2 últimos meses do ano, que é o Uno Decembris e Decembris, tá bom? Esse calendário juliano ele foi, né, utilizado aí por bastante tempo, né? Tá? Até praticamente aí século XIV, século XV, tá? Ele foi muito utilizado aí, tá bom?
Esse calendário juliano, se você pensar em relação ao nosso calendário, que é o calendário gregoriano, ele está 13 dias em atraso em relação ao nosso calendário. Tem gente que usa o calendário juliano ainda? Tem. Os ortodoxos, né, os católicos ortodoxos ainda utilizam esse calendário juliano, né, para as suas comemorações, porque o calendário realmente utilizado no mundo inteiro para negócios, né, para toda a sorte de coisa que não seja religiosa, ainda é o calendário gregoriano. Então nós vamos ver aqui muitas civilizações que utilizam internamente alguns calendários, mas externamente utilizam aí o calendário gregoriano. Perfeito, gente? Vamos falar, já que a gente está falando do calendário gregoriano, vamos falar um pouquinho do calendário gregoriano, não é isso? O calendário gregoriano, ele foi implementado, né, em 1582 em Portugal, na Polônia, Espanha, na Itália, lógico, tá? E foi o Papa Gregório XIII que o implementou, tá? Mas ele foi criado por um filósofo italiano, né, um astrônomo chamado Luigi Giglio, né? Não é um calendário assim que tem aquela coisa super perfeito, né? Embora muita gente o considere apenas um calendário solar, eu pessoalmente, eu o considero lunisolar, porque os meses, de certa forma, são orientados aí com a parte lunar, tá bom? Então, por que o calendário gregoriano é solar? Porque ele é baseado na volta que a Terra dá em torno do Sol. Então, um ano é a volta que a Terra dá em torno do Sol. Tá? Então, completa-se um ano com algumas imperfeições de cálculo aí, tá bom, gente? E os meses, né, são aí mais ou menos que orientados pelas fases da Lua, tá bom? Então, embora o calendário gregoriano, né, seja sim um calendário solar, na minha opinião, ele é unisolar, né? E esse calendário gregoriano também tem muito a ver, né, também, embora não foi o Papa Gregório que determinou isso, né, com o marco inicial do mundo, né, do início da contagem do ano. O marco inicial, né, desse calendário é o nascimento de Jesus Cristo, tá? Que Jesus Cristo nasceria no ano 0 antes de Cristo. O uso, digamos assim, internacional desse calendário, como eu falei com vocês, ele não é um calendário exatamente religioso. Como a Europa era assim, a exportadora de cultura, né, de dinheiro, né, de todo o conhecimento, acabou-se sendo então utilizado essa marcação de dias, né, que era a marcação de dias do Vaticano, tá, para então facilitar aí o relacionamento entre os países, o que é utilizado até hoje. De acordo aí com o calendário gregoriano, estamos no ano 2021, tá? Então, é o calendário que a gente utiliza, tá bom? O calendário gregoriano, que a gente utiliza aí, o mundo inteiro utiliza, embora alguns, por exemplo, como no caso do Juliano, utilizam o calendário para internamente, tá? E o calendário judaico? Um grande exemplo é o calendário judaico, que é utilizado religiosamente por todos os judeus, tá? É denominado Luar. Ele é o tipo do calendário que o povo judeu utiliza para contagem dos anos, contagem de aniversários, contagem de festas, casamentos, celebrações religiosas, né, solenidades e falecimentos também. A início da contagem desse calendário foi segundo, né, o Torá, dentro aí da criação de Adão. Então, o calendário luar judaico foi criado a ser contado inicialmente a partir da criação de Adão. Então, hoje, em 2021, estamos no ano 5.781, que, dentro do calendário gregoriano, né, o início seria no dia 19 de setembro, né, esse ano, então.
Iniciou no dia 19 de setembro de 2020, segundo o calendário gregoriano, e vai terminar em 6 de setembro de 2021, tá? Segundo o calendário gregoriano. Tá bom, gente? Eu tenho que fazer essas comparações de calendário gregoriano, que é o que a gente usa, para vocês terem uma ideia da contagem de tempo, tá bom? Então, o calendário Luar, o calendário judaico, ele foi criado há mais de 3.000 anos, que tem, então, origens aí nas histórias religiosas, origem no Torá, tá bom? Então, segundo o judaísmo, né, a lua nova do mês de Nissan, o mês de Nissan, gente, ele corresponde ao nosso entre março e abril, tá? O mês judaico de Nissan fica entre o nosso março e abril. Teria sido apontada por Deus a Moisés pouco tempo depois da saída aí do êxodo do Egito, tá bom? Então, por isso que o Pessah, a Páscoa, é comemorada mais ou menos nesse período. Então, essa conversa, né, de Deus com Moisés teria acontecido 2.448 anos depois de Adão, que é o início da contagem do calendário, tá? Então, o calendário judaico se baseia nos movimentos da Lua e do Sol. Esse sim é oficialmente considerado lunisolar, tá? Porque os meses são contados a partir de ciclos lunares e os anos a partir de ciclos solares, tá? Então, os anos do calendário judaico podem variar de 12 a 13 meses, com 29 ou 30 dias, tá? Esses detalhes, gente, do calendário judaico, eu falo no meu curso de Cabala, que está lá no Clube de Canais, que eu falei com vocês no início desse vídeo, tá? Ali eu conto todos os detalhes, eu mostro como funciona, tá? Eu entro bastante em detalhe, porque este calendário é muito importante para o estudo da Cabala, tá bom? Então, esse aí é o calendário Luar, ou calendário judaico, tá bom? Um outro calendário bastante importante para a gente, né, para quem estuda ocultismo, é o calendário Rosa Cruz. Sim, gente, os Rosa Cruzes também contam o calendário de forma diferente, tá? Então, segundo a Mork, né, segundo a Rosa Cruz Amorc, o primeiro líder da ordem, né, o primeiro imperator da ordem, teria sido Amenófis IV, né, o faraó egípcio Amenófis IV, conhecido também como Akhenaton, né, um faraó bastante interessante, que se deu mais ou menos por volta de 1353 a.C. Então, é nesse ano que se inicia então a contagem do ano Rosa Cruz, tá? Que foi o momento em que o cósmico determinou que o conhecimento da Rosa Cruz, que o nascimento da Rosa Cruz viesse à tona, né? Para aqueles buscadores, né? Buscadores do conhecimento, buscadores da luz, tá? Então, a Ordem Rosa Cruz está no ano 3.372, sempre comemorado no mês de março, tá? A festividade do Ano Novo Rosa Cruz é muito bonita, né? Tem o pão de milho, tem uma série de... tem um vinho, tem um pão de milho, muito, muito legal a comemoração do Ano Novo Rosa Cruz, tá? E o calendário chinês? O calendário chinês, ele é outro calendário de origem lunisolar. Então, ele leva em consideração os ciclos do Sol e da Lua. É o mais antigo registro de tempo que se tem conhecimento. Ele começou nos primeiros anos do governo do imperador chinês Huangdi, também chamado de Imperador Amarelo. Tá? Ele reinou aí, falando outra vez do calendário gregoriano, entre 2697 a.C. a 2597 a.C. Esse calendário ele conta o tempo em anos, tá? E considera ciclos, que são ciclos de 12 anos, que recebem nomes de animais, né? Lembra do horóscopo chinês? Pois é, o horóscopo chinês ele é baseado nos ciclos do calendário chinês. Então a gente tem o boi, cão, carneiro, cavalo, coelho, dragão, galo, macaco, porco, rato, serpente e tigre. Existe aí, então,
uma contagem diferente, então, do ano chinês, que tem aí os animais, que também é utilizado no horóscopo. Mas, gente, e o calendário islâmico, né? E o calendário muçulmano, e o calendário os islâmicos utilizam, né? O calendário islâmico, né? Assim como o calendário judaico, é bom que a gente colocar uma particularidade. Sendo calendários lunares, tanto o calendário islâmico quanto o calendário judaico, o dia começa com o aparecimento da lua. Então, no calendário gregoriano, o dia muda à meia-noite, né? Meia-noite já é outro dia. No calendário islâmico e calendário judaico, o dia muda com o aparecimento da lua no céu. Então, por isso também a influência lunar. Por exemplo, o Shabat, que é o feriado judaico, ele não fica no sábado inteiro. Ele começa na sexta-feira ao entardecer e termina no sábado ao entardecer. Tá bom? Quando eu estive em Israel, era bastante interessante que os jovens ficavam esperando o fim a lua, né, do sábado chegar para ir para a balada. Tá? Mas domingo era dia útil, tá bom? Então era bem complicado, né? Então você chegava no trabalho no dia seguinte, aquele pessoal tudo de olheira, tudo com sono, porque aproveitavam, né, se divertir depois aí do fim do Shabat, que era no entardecer do sábado, ficava todo mundo esperando a lua aparecer, assim como as mesquitas, né, do islamismo também, para comemorar algumas datas, eles esperam a lua aparecer. Existe até um sistema de comunicação entre mesquitas, porque como o tempo fica muito coberto em alguns lugares, elas se comunicam para dizer, olha, a lua apareceu agora, pode começar, tá? Então tem uma série de coisas que são bastante interessantes aí dentro desses calendários, né? Então, voltando a falar do calendário islâmico, o calendário islâmico também é conhecido como calendário egírico. Por quê? Ele começou na Égira. O que era a Égira? É quando o profeta Maomé fugiu de Meca para Medina. Considerando o calendário gregoriano, foi no ano de 622 d.C. É também um calendário lunar que tem 12 meses de 29 ou 30 dias, tá? Então, os muçulmanos ortodoxos celebram datas religiosas e festivas, no caso, como exemplo, o Ramadã, tá? Ou o ano islâmico, de acordo com esse calendário. O calendário islâmico está atualmente, acho que em 1437, não tenho muita certeza. Deixa eu ver, 1437 mais 5, 7, 5, 12. Está no ano 1442, segundo aqui meus cálculos rápidos. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Tá? E tem o calendário Luche, ou calendário Luche. É um calendário bem diferente que é utilizado na Coreia do Norte, apenas na Coreia do Norte, que segue a ideologia Juche, ou Juche, que é uma mistura de marxismo com leninismo e, né, com as ideias de Kim Il-sung, que foi o primeiro comandante do país, né? É um calendário específico daquela ditadura. Então, os meses, semanas e dias têm a mesma marcação do calendário gregoriano. A contagem, é claro, do início desse calendário começou em 1912, que foi o ano do nascimento do líder Kim Il-sung, que ele é cultuado como se fosse um deus lá, né? Os anos anteriores ao nascimento deste ditador são grafados com um número precedido da expressão AI. Então, atualmente, né? Então, antes de Il, né? Atualmente o calendário Luche está no ano 110, se eu não me engano, ou 111. Tem também, gente, o calendário etíope. O calendário etíope, da Etiópia, é lógico, né? Que é ali, ele fica na África, tá perto ali, ao sul ali do Egito, por ali, tá? Essa nação, esse país também tem um calendário próprio, que começa no dia 11 de setembro do calendário gregoriano, tá? Então o calendário etíope é uma variação aí, né? É uma mudança, alguma coisa meio modificada do calendário juliano, tá? Tem 12 meses de 30 dias, e um mês que tem apenas 6 dias. Para os etíopes, o dia inicia ao nascer do sol.
Então, diferente do calendário gregoriano, que o dia inicia depois da meia-noite, do calendário judaico e árabe, que o dia inicia com o aparecimento da lua, a gente tem aqui o calendário etíope, que nasce aqui, o dia começa a partir do nascer do sol, tá bom? Existem outros calendários? Um monte, gente, um monte de calendário, tá? Esse vídeo é só para dar um exemplo para vocês dos calendários que existem hoje e para que vocês tenham uma ideia de o que existe de diferenças, né, entre culturas e entre civilizações. Perfeito, gente? Gostou do vídeo? Joinha, beleza? Joinha. Tem aqui embaixo o Pix, se vocês quiserem ajudar o canal, tá? E aqui também tem as minhas redes sociais, que é o Twitter e o Instagram. São aí as minhas redes sociais, que de vez em quando eu coloco alguns vídeos aí, tá? Então, gente, um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Vida longa e próspera. Ailton Alves.